Pô, cara, como mostrar isso pras pessoas, assim? Porque eu vejo também, ao mesmo tempo, que você vem sendo massacrado pelo método tradicional que sempre existiu, que a galera fala assim, mano, essa parada de PNL é furada, Sim. isso não rola, o que sempre existiu foi isso daqui, o arroz com feijão, não caia nessa de PNL, e a galera só massacrando. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei porquê, mas eu tenho um tesão pelo que é difícil, tá ligado? Isso me dá um ódio, cara. Porque eu falo, por que eu me meto nessas porra? Então, assim, entendeu? Eu tô indo contra a maré, mano. Eu tô indo contra gigantes, sabe? Eu ainda fico muito... Cara, é muito difícil de eu entender por que alguém ainda se matricula numa escola que tá 30 anos no mercado e não formou ninguém, mano. Por isso. Porque ela tem 30 anos, ela tem um histórico já. Ela só que tem é um uma histórico sucessão. Qual? Não, sim. Você percebe? Qual que é o histórico? Eu sei, mas é isso, você entende? Tem uma história, não um histórico, talvez, Sim, mas uma história existe em 30 anos, isso, né, de uma empresa. E aí o que acontece? A repetição de padrão e a falta de vontade das pessoas parar e pensar no que é bom fazem ela colocar ali. Uhum. Quando eu trabalhei em escola, aquela escola já era um pouquinho mais revolucionário. O curso era 2 anos e meio. Teve pai que chegou e falou assim, putz, mas depois de 2 anos e meio eu vou ter que inventar outra coisa pro meu filho fazer? Colocava lá. Você falou assim, uma viagem para outro país, né? Não, vai tipo assim, não. Pronto. Aí ela vai numa escola que dá 7 anos, porque 7 anos tá garantido a tarde do moleque. Entendeu? É mais pra ocupar ali Porra, e tirar... Foda-se se ele tá aprendendo inglês ou não. Não, e você tá ferrando teu filho, né, mano? Você poderia estar enriquecendo ele aí com muita coisa Cara, boa e se funcionasse, não era 1% da população do Brasil que fala inglês, velho. E não é 5, é 1. Entendeu? Ah, mas eu conheço muita gente. Quantos desse muita gente que você conhece que fala e que não fala? E quantos que você já conhece que começaram nessas escolas e saíram sem falar? Entendeu? E o que você acha que a escola hoje é uma tendência de falar assim, que começou na capital e é um movimento que tá indo pro interior? Tipo assim, escolas particulares do ensino fundamental, médio, ó, agora a nossa escola é bilíngue. Bilíngue. E aí o cara vai lá e aumenta a cobrança dele da mensalidade, sim, coloca um professor lá com mais hora-aula, que antes ele já tinha um professor, mas não tinha tanta hora-aula, né? E coloca... Tá lá seu filho lá na escola, não sabe falar inglês ainda, mas aí o diretor vira e fala assim, não, é porque é um projeto inicial, a gente acabou de implementar ele aqui, mas pode ter certeza, quando seu filho sair daqui com 15, 16 anos, ele vai estar falando inglês. Cara, tudo depende do método que é utilizado. Pode ser que funcione? Sim, se o método for utilizado, é um método onde que vai ajudar as pessoas a falarem. Se for utilizado o mesmo método que está sendo utilizado agora, não vai falar. Ponto final. É simples assim. Então, quando você for colocar numa escola bilíngue, analise se o método é um método onde que ensina as pessoas a falar. Se for isso, ok. Se não for, você está gastando dinheiro. Ponto final. Tá? Como que eu consigo ver isso, Everton? Pede para ver uma aula. Né? Tá, vamos ver uma aula de inglês. Cara, o que acontece numa aula de inglês para criança, velho? E é assim. Tá? E eu sei que tem um monte de pedagogo aí que começa a me xingar quando eu falo isso, mas Você não fez pedagogia, pô? Não tô nem aí. Então é o seguinte, a pessoa vai lá, ela dá uma folha sulfite lá com um desenho de uma abelha pra criança pintar e tá escrito bee embaixo. E ela passa 1 hora pintando a abelha pra aprender uma palavra, bee. Porque a criança tem 3 anos, velho. 4. O que tu vai fazer com isso, entendeu? Ah, teacher, mas não adianta ensinar uma criança a falar inglês? Existe, pô. Não, com certeza. É válido? É. Entendeu? Se você tem condições de colocar uma criança no inglês desde os teus 3, 4 anos e manter até os 18, top. Só que se você deixar dos 3 aos 10 anos e aos 10 anos essa criança parar de falar, aos 18 ela esqueceu. Uhum. Vai esquecer. Então, o que eu digo? Isso aqui, cara, YouTube tem um monte de aula boa pra criança, velho. E, olha, vou dizer mesmo, não precisa gastar dinheiro com criança, com escola bilíngue e nem com escola de inglês. Bota um vídeo do YouTube assim, ó. Aula de inglês pra criança. Bota ela assistir, ela vai aprender a mesma coisa. Porque essa nova geração, ela já é digital. Nós somos analógicos e migramos. Nós começamos analógicos. Sim. Né? E migramos. Essa nova geração, ela já é digital. Então, para ela, isso aqui já é natural, já é parte dela.
ela vai aprender no YouTube sozinha, entendeu? Qual é uma idade boa para colocar uma criança, Everton? Pô, 14. Se você conseguir achar uma escola que é focada na fala, dos 14 aos 18 tá ótimo para falar. E por que aos 18? Porque é ali onde a criança vai começar a trabalhar, ou o adolescente vai começar a trabalhar, que é onde literalmente precisa do inglês. Ah, mas é tão legal ver meu filho de 10 anos assistindo já em inglês. Beleza, top. Novamente, como eu disse. Mas ia ser da hora ensinar... você aprender a falar inglês, você e sua esposa, por exemplo, e começar a falar inglês dentro da sua casa com o seu moleque desde pequeno. E tem uma outra formação que é diferente, porque se ele aprende quando ele é criança, isso para ele se torna natural. Ele não aprendeu, foi parte do desenvolvimento se não dele. tiver prática, esquece. Mas foi parte do Sim. Não adianta você ensinar um moleque de 5 anos. Foi parte do desenvolvimento dele, o aprendizado é de outra forma. Para ele se torna natural. É diferente quando você vai, estuda e aprende. Que você às vezes tem que parar para pensar o que você tá falando. Para ele vai ser um raciocínio só. Ele cresceu. Eu não sou. Ele vai ficar com, ele não vai praticar e não vai falar depois. Ele vai esquecer o que ele aprendeu. Vamos imaginar uma situação contínua, tá? Pode acontecer também. Não é porque ele aprendeu criança que ele vai parar de falar. Percebe? Eu não sou especialista em ensino de criança, né? Hoje toda a metodologia é para adultos. Mas eu digo o seguinte... Mas você concorda que a criança, se ela aprende criança e continua, é um aprendizado mais profundo, pelo menos? Isso. Se ela manter Isso. O inglês, é o melhor cenário. Começar a criança e manter. É o melhor cenário, entendeu? Claro, Agora, se não houver prática, ela vai esquecer. Não adianta você investir ela vai esquecer. Então é o seguinte... vamos pensar, hoje a gente sabe que o inglês ele é importante você ir para o mercado de trabalho com o inglês, basicamente, entendeu? É uma fonte de renda extra. É uma fonte de renda, né? Valoriza. Hoje o inglês vale mais do que faculdade. Com certeza. Certeza absoluta, assim. Se você chegar falando inglês, mas isso por isso que eu disse, então, caso você tenha condições de manter o seu filho durante todo esse período, faça. Legal, beleza. Caso você não tenha, porque é aí que vem o problema. Porque eu vejo muitas famílias que não têm essa condição. E tanto, né? Então, mas então é bom colocar na escola pública o inglês. Cara, o problema é que o jeito que tá só piora daí a situação, entendeu? Eu prefiro dizer para as pessoas, tanto é que eu fiz um vídeo aqui que bombou, que me xingaram e também teve jeito de vídeo polêmico, onde o MEC quer tirar o inglês do ensino médio. O MEC quer tirar. E eu falei, tira. Por quê? Porque só tá piorando, entendeu? Se é pra deixar o jeito que tá, é melhor não deixar. Mas Everton, tem pessoas que não têm condições. Meu irmão, todo mundo tem YouTube. Então você tá dizendo que no YouTube ensina melhor inglês que nas escolas? O meu canal ensina bem melhor que nas escolas. É só seguir lá, entendeu? Vai lá, velho. E o número de tentativas frustradas, assim, acaba atrapalhando o processo depois, demais, irmão. Você tem lá no Mac lá, você fez o inglês, você não aprendeu lá, você estudou 4 anos naquele negócio e não aprendeu. Aí depois você vai falar, vamos fazer um inglês aqui. Mano, eu já tentei. Eu sou burro no inglês. Não dou conta. Quanta gente vem... Everton, eles vêm no meu direct e falam, Everton, eu vou tentar contigo, mas eu vou te avisando, eu sou muito burro. Eu falei, meu irmão, como tu é muito burro? Não, porque, fiquei ali, não aprendi nada na escola. Eu falei, meu irmão, mas quem aprendeu? Entendeu? Talvez a Maria Eduarda lá, entendeu? Aprendeu. Entendeu? Quem da sua sala ali que falou com o inglês da escola? Exatamente. Então não é, velho. Então, mais faz com que a pessoa tenha trauma, essa condição, do que ajuda, tá? Então, o MEC quer tirar? Tire. Como que eu treino inglês, Everton? YouTube. De graça. De graça. Sério. Coloque ali aulas de inglês no YouTube. Meu irmão, é 1 bilhão de aulas de inglês. E aí você vai até escolher o professor que você quer, entendeu? Porque se é pra ficar fazendo aquilo lá, não faça. Cara, sabe o que eu acho? Porque é o seguinte, na escola é comprovado que a gente não vai aprender. Sim. Em cursos, né, vamos pensar de inglês, de linguagem, você vai ter um conhecimento didático ali, de escrita e tudo mais. Isso. Mas eu acho que o que pega de verdade é que quando você precisa de falar inglês, mesmo que você tenha aprendido o vocabulário aqui, não é o mesmo que eles usam em outro país. Você percebe? Tipo assim, a forma que a gente aprende a pronúncia aqui, que é o exercício que a gente faz, é diferente do exercício que eles praticam lá. Deixa eu te falar uma coisa, foi muito engraçado. Ontem mesmo eu tava saindo, eu fui na academia. Fala aí, cabeleira, fala aí.
Não, eu não vou falar porque eu fico falando em cima de você, você acha ruim, sabe? Mas você fala cada coisa absurda, velho, que não tem nada a Por ver. quê? Você pega Fala aí. o inglês dos Estados Unidos é um, o inglês da Inglaterra é outro. Dentro dos Estados Unidos você vê várias formas de falar inglês diferentes. Você vai pra Nova York, tem o inglês do indiano que é um, tem o inglês do americano que é outro. Você pega o inglês do cara da Arábia Saudita é outro. É tudo diferente, mas o que importa, mano, é você falar igual ele falou, o cara da roça ali. O peão da roça falar inglês já é o suficiente Você pra tá chegar melhor lá que e é pra abrir vender o ponteiro. curso. Hã? É isso que eu ia Ah, se falar. eu tô ganhando comissão? Ah, mas pode combinar alguma coisa aí. mas ó. não, mas Sim, mas não eu é entendi isso, tua não. dúvida. E é bem clássica, tá? Não, mas não é isso. Eu sei que tem diferença em qualquer lugar. Só que então eu posso fazer qualquer curso que se eu aprender a falar aqui não vai ser o suficiente pra me falar lá. Ou você vai me ensinar a falar com a mesma capacidade. Vamos lá. Você percebe? Eu cheguei. Essa é a minha dúvida. Sim, ontem eu tava na academia, quando eu saí, tinha 2 motoboy e eles conversaram, mas a conversa foi mais ou menos assim. Me liga aí, viado. Aí eu disse, cê é louco, mano? É isso. Não sei o quê. Como ele falou? Cê é louco, tio. É nóis, firmeza. Como que eu vou ensinar isso pra um cara que quer aprender inglês, entendeu? Cê é louco, tio, é nóis, firmeza. O que significa isso? Eu fiquei assim, Porque tá maluco, né? Qual que é a ideia? Isso é a exceção, entendeu? Não é a exceção porque nós falamos assim, Everton. Sim, mas você nunca ensina isso, entendeu? E isso é quando a pessoa vai pra lá e ela emerge. As pessoas pedem, me ensina gírias, Everton, em inglês. Eu falo, cara, beleza, pega um vídeo aí de gírias e aprende porque isso é vocabulário. Agora, sempre que você ensinar um idioma, você nunca vai ensinar desse jeito, entendeu? Você vai ensinar o 80-20. Você vai ensinar o que normalmente é falado. Você vai ensinar o certo, beleza? Por exemplo, me liga amanhã, ok? Não, tudo bem, eu vou te ligar. É assim que você vai ensinar. Se a pessoa falar, cê é louco, tio, é nóis, firmeza, você não vai entender. E tá tudo certo? Por quê? Porque eu que sou do Sul, quando alguém fala, cê é louco, tio, pra mim é novo também. Tá entendendo? Então, quando a gente ensina o inglês em si, você ensina o que funciona. Aí você vai pra lá e se você for afim... Eu nunca vou falar cê é louco, tio. Não nunca, mas sei lá, pra mim Nunca diga nunca. é meio fora da realidade, vai entendeu? saber o dia que você vai falar estranho aí. Exatamente. Então, assim, esse trem eu também não falo. Por quê? Porque não é, né? Então, assim, eu posso entender? Posso. Eu preciso falar? Não. Então, quando você ensina inglês, você ensina o grosso, né? Você ensina aquilo que funciona para a pessoa se comunicar. Chegando lá, ela se comunica. A partir daí, ela começa a ter a evolução dela, entendeu? Então, porque se você ensinar variáveis, aí você sai, de fato, do que eu realmente prego para que funcione o ensino do inglês no Brasil, que é o que ele falou. Eu quero ensinar como se comunica. Chegando lá, aí você evolui, entendeu? É uma evolução contínua, não tem como. Você começa a trabalhar detalhes, tipo do cê é louco, tio, depois que você já fala, ok, tudo bem, né? Porque, eu não sei, né? As crianças elas vão aprendendo assim, porque elas vão ouvindo. Mas depois que você é adulto... Mas eu falo assim, a precisa pronúncia que a gente tem aqui nas escolas, por exemplo, é a mesma que tem lá. Porque a sonoridade das letras aqui não é a mesma de lá. Não. Você entende? Quando eu leio aqui, eu não sei se quando eles passam essa pronúncia aqui, é a mesma que tem lá. Você Daí entende? depende muito do professor, né? Mas o que vai acontecer? Vamos lá. Existe um jeito de treinar, porque eu tô falando que... E eu tô falando de palavras chaves, normais, que né? você vai ter que falar mesmo. Isso. Dá pra botar aqui um texto em inglês aí na TV? Bota aí, sei lá, palavras de aeroporto, alguma coisa assim. Aí a gente faz ao vivo aqui. Ou uma música, sei lá. Ou uma música, tanto faz. É por isso, por música, por exemplo. Quando às vezes você sabe a palavra, mas quando ele fala, você não entende o que ele tá falando ali. Mas é treino, tá? É tudo Isso treino. é um treino. É também. tudo treino. Então, assim, quando que eu vou entender? Não sei. Depois de ouvir 10 vezes? Não sei. Depois de ouvir 20? Não sei. Depois de ouvir 30? Sim. Não sei. Por isso que é aquela questão de você tem que fazer até você aprender. Tem gente, ó... Abra um... essa aí, ó. Essa aí. Vocabulário viagem. É essa aí. Deixa eu dar pra abrir essa aí. Aí, top. Aí, ó. Que a gente tem vários
várias palavras, né? Como que funciona a questão do som, né? Então a primeira ali é airplane, certo? Mas se nós fôssemos ler em português, está escrito airplane, certo? Então você não usa o teu filtro de português para falar inglês. Não é assim, certo? Quando você for ouvir em inglês, vamos lá. A metodologia, principalmente a técnica OLER, que é o que eu pretendo trazer aqui, na verdade. Por quê? Porque eu falei mal de um monte de coisa e agora eu tenho que pelo menos mostrar um outro jeito, né? Para ajudar, né? Então o inglês ele começa sempre no ouvido. O português, quando você lê e você forma sílabas, é possível, né? Então, por exemplo, PLA dá plá em português. E nunca vai ser ple, nunca vai ser pli, nunca vai ser outra coisa, vai ser plá. Se houvesse um acento lá, seria plá. É mais, né? Então você consegue fazer isso no português. No inglês isso não existe. No inglês, todas as palavras elas começam pelo ouvido. Sempre. No inglês você tem que ouvir. Tanto é que a primeira letra da técnica OLER, que significa ouvir, ler, entender, explicar e repetir, tá? É ouvir primeiro. Então você tem que ouvir muito. Então, por exemplo, aqui. Vamos lá. Sem olhar lá. Eu vou falar a palavra gate. Repitam. Gate. Gate. Gates. Gate. Gate é portão, tá? Falando de novo. Gate. Gate. Gates. Isso. Né? Então vocês ouviram e repetiram, certo? Agora a gente vai para lá, né? Como que é? Onde que tá essa palavra aí? O que significa? Portão. Isso. Mas como que tá escrito? Gate. Gate. Tá entendendo? Então, se a gente fosse primeiro lá, aí dava problema. Entendeu? Entendi. Então, sempre é primeiro pelo ouvido. Sempre. Então, sempre que eu recomendo para as pessoas treinarem inglês, começar com um texto com áudio. Ouça o áudio sempre. Nunca pegue esses vocabulários que a galera posta no Instagram, tá? É mais pra dar like e tal, mas eles não são muito úteis, pra falar bem a verdade. Então, assim, você vai ver ali e tal, mas você não vai saber que aquele GATE é gate. Porque ele pode ser várias coisas. Entendeu? Você não, no inglês não existe um padrão. Né? Então, por exemplo, a palavra, por exemplo, quando tem dois Os, né? O, tipo book, que é livro. Né? B-O-O-K. Book. Beleza. Aí nós temos a palavra porta. Como que é porta em inglês? Door. É door, é D-O-O-R. Então o O já é O nessa. Então, agora, se eu explicar para vocês book, livro, e door, porta, sem mostrar o escrito, são dois sons diferentes que você não importa. Então, sempre começar pelo áudio. Sempre. Quantos áudios a gente ouve em escola, na escola pública de inglês? Não, nenhum. Nenhum. Então, mas nenhum. Porque nem a professora muitas vezes não sabe falar. Então, é zero. Então, já começou tudo errado. Quando você está estudando gramática, tem... Putz... Cara, vamos ser bem otimista e vamos falar que cada lição num livro ali deve ter em torno de 10 minutos. Nem isso, de 5 minutos de áudio, de fato. É muito pouco áudio, cara. É muito pouco áudio. Mas quando eu digo em 20 textos, eu digo para a pessoa ouvir muitas vezes o mesmo texto. Por quê? Porque quando você ouve a mesma coisa muitas vezes, como que você decora uma música? É isso. Ouvindo. Certo? Aí tem várias vezes onde que você, mesmo em português, você ouviu muitas vezes, mas você acabou que não entendeu aquela letra. O que você tem que fazer? Daí você vai onde? Você vai ler. Aí você vai ler. Por isso que o segundo, o L, é ler em voz alta. Então você ouve, quando você for ler, aí sim. Aí se eu tenho gate, 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 e você tá já acostumado e você vê agora, quando você viu, pô... Começa com G, tal, T. Aí você conseguiu entender que aquele gate é aquele que está escrito ali, entendeu? E agora você fala gate em voz alta. Aí que está o treino. Voz alta. Por quê? Quando você lê um texto em voz alta, você está falando inglês, sim ou não? Nossa, o texto foi em inglês, sim, pô. O texto em inglês, né? Você está falando inglês.
Só que com um auxílio, com uma ajuda. É a mesma coisa que andar de bicicleta com rodinhas. O único jeito para você andar de bicicleta é andando de bicicleta. Não adianta teu pai, tua mãe dizer, isso aqui é um pedal, isso aqui é uma roda, isso aqui é um guidão, né? Isso aqui é o quadro, isso aqui é pé de vela. Mas realmente é impossível você aprender, pelo menos de forma correta, lendo, se você ainda não ouviu a pronúncia. Exatamente, é impossível. É impossível, porque você vai ler, vamos pensar, book Isso. e door. E door. E dur. Sei lá, dur. Sim, porque você acha que o OO é Isso. U. Porque no português, como eu disse, o PLA é plá.